Olá! Hoje vamos falar sobre a atuação dos líderes no processo de implementação do FAO-TIPS Brasil, um programa de prevenção de quedas hospitalares baseado no cuidado centrado no paciente. Os líderes são profissionais, preferencialmente enfermeiros, responsáveis pela condução do processo de implementação do FAO-TIPS nas instituições de saúde. Eles atuam junto à gestão hospitalar para a definição de um cronograma de treinamentos a todos os envolvidos onde o FAO-TIPS está em implementação. São profissionais indicados por integrantes da gestão que desempenham um papel de referência ao indicarem e capacitarem os multiplicadores, além de constituírem um elo de comunicação entre a equipe e as pessoas ligadas à gestão. Nesse processo de implementação do programa, você pode adotar a liderança transformacional, por ser considerada determinante para atingir a efetividade das mudanças nos processos de trabalho. Ela promove o desenvolvimento de habilidades importantes ao fortalecimento do profissional e da instituição, com resultados no comprometimento e realização da equipe e de seus pacientes. Para tanto, você, líder, deve elaborar estratégias, estabelecer prioridades, definir objetivos, compartilhá-los de forma clara, alocar devidamente os recursos, fornecer estrutura adequada e comunicação fundamentada em condutas visionárias, inovadoras, com escuta ativa, a qual possibilitará o esclarecimento, acolhimento de opiniões para a solução de problemas. Lembre-se, você pode inspirar pessoas para o alcance das metas com a realização de feedbacks pautados no respeito sem perder a autoridade inerente à sua função. Faça, incentive, inspire, você fará toda a diferença no programa FAO-TIPS. Para iniciar a implantação do programa, você deve criar um plano de implementação do FAO-TIPS e avaliar a prontidão do seu hospital, o que responderá qual é o grau que as pessoas estão dispostas para a mudança ou inovação para a sua execução, utilizando a ferramenta checklist da prontidão para a implantação. Para o próximo passo, você deve aplicar um instrumento da análise de lacunas, que permitirá avaliar os componentes do seu protocolo de prevenção de quedas e identificar as áreas de implementação que podem apresentar mais barreiras e demandar mais atenção. Esse instrumento fornecerá informações como a identificação e classificação do problema, definição de melhores estratégias, medição e comparação dos parâmetros reais com o que a literatura preconiza, levantamento das perspectivas das partes interessadas, alocações de recursos e feedback. Outra ferramenta que auxiliará no processo de implantação é a análise SWOT, que permite conhecer os fatores internos, fatores externos, facilitadores e as barreiras para a implementação. Em português, esse instrumento é conhecido como Formulário de Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Ela é utilizada para verificar principalmente as percepções do paciente, além de fornecer um espaço para explorar as perspectivas de várias partes interessadas. O instrumento denominado Checklist de Implantação do FAO-TIPS elenca as principais atividades e informações preparatórias para dar início à adoção do programa, que implica se você defendeu a implantação do programa e inclui a coleta de dados sobre as medidas que demonstram que a prevenção de quedas precisa ser aprimorada. Também informa se os relatos que foram obtidos reforçaram a necessidade de uma melhor comunicação e trabalho em equipe e se existem estratégias para compartilhar as informações, relatos com as equipes das unidades e com a administração do hospital. Após a realização desse instrumento, será evidenciado se os recursos foram devidamente alocados, incluindo pessoas qualificadas, treinamentos, motivação, tempo e maneiras para o planejamento e monitoramento das atividades. Ainda poderá fornecer dados sobre os multiplicadores a respeito da implantação e divulgação do programa. Avaliará também se o plano de implantação e os passos do monitoramento estão consolidados na instituição. O seu objetivo é planejar e fornecer previsão e pode ser utilizado como um guia durante todo o processo de implantação. A classificação do sucesso da implementação do programa deve ser mensurada por você com a aplicação do instrumento denominado Classificação do Sucesso do FAO-TIPS. Esse instrumento apontará se a liderança do hospital apoia e acompanha a implementação do programa, se os pôsteres estão expostos em lugares pré-determinados e se os recursos materiais estão disponíveis para seu preenchimento. Se todos os enfermeiros realizaram o treinamento educativo, a competência dos multiplicadores, o alcance das metas nas auditorias, a ocorrência de feedback com a equipe, a realização de relatórios referentes às auditorias, tal como a sua apresentação aos enfermeiros assistenciais e à gestão hospitalar. Com a aplicação desse instrumento, o líder deve pontuar cada um desses critérios de 1 a 5, sendo que o score 1 indica problemas com a adoção e o 5 indica sucesso na adoção.
Você pode acessar essas ferramentas pelo site do FallTips, imprimir e organizar para consultas durante e após a implementação.